Salve galera do canal Medo da Fera, o seu canal sobrenatural. Uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Medo da Fera. Eu sou o Carlos e o relato de hoje se chama O Lobisomem do Rio Amazonas. É o relato de número 116 do nosso canal Medo da Fera, Lobisomens Fatos Sobrenaturais. E a primeira parte desse relato assustador diz assim: Olá Carlos, meu nome é Bruno. Moro no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E o que vou contar é um relato que meu tio-avô, já falecido, que se chamava José, contava para todos nós. O fato ocorrido se deu no ano de 1988, no rio Podoari. Meu tio-avô se chamava José e trabalhava como ajudante de pescaria em um barco de pesca. Era a primeira vez que a equipe de 6 pescadores explorava o Alto Rio Negro, na região do rio Podoari. O rapaz que pilotava o barco pesqueiro falava que conhecia o rio, que esse rio era muito farto de peixes, e realmente era. A equipe costumava pescar de malhadeiras, fazendo o arrastão e com explosivos, que na época era permitido. Então eles entraram em uma região que o rio e seus braços eram mais fechados, e cada vez mais o barco ia para dentro do rio, seguindo a sua viagem. Depois de algum tempo, eles passaram em uma região quase desconhecida e que a população ribeirinha era de poucas pessoas. E o engraçado era que uma casa ficava a quilômetros de distância uma da outra. Então eles entraram em uma passagem chamada e conhecida aqui pelos moradores da localidade de furo, que é basicamente o atalho para acessar o rio e encurtar o caminho. Mas ao pegarem o atalho, o motor do barco começou a falhar e parou de vez. Já estava próximo à hora do almoço, e por sorte o barco estancou bem próximo da entrada do furo, e havia uma casinha de madeira. Então eles encostaram no porto da casa, e todos desceram, e havia uma família que morava ali, composta por um homem, uma mulher e um garotinho que brincava dentro dessa casa. O dono da casa saiu e recebeu a todos, cumprimentou a cada um dos pescadores e disse que seu nome era Joaquim e ofereceu ajuda para consertar a máquina do motor do barco. O dono do barco disse que faltava ferramentas para abrir o motor e ver qual era o problema. Seu Joaquim prontamente disse que iria ajudar e que ele tinha as ferramentas e queria emprestar para que eles consertassem o motor logo e partisse o mais rápido possível, porque seu Joaquim queria que eles partissem antes que o sol se pôr. Após abrirem a máquina e encontrarem e resolverem o problema do motor que voltou a funcionar, a equipe agradeceu ao seu Joaquim e se despediu. Mas antes de partirem, seu Joaquim disse que não era para eles continuarem a viagem pelo furo, e sim voltar e seguir o caminho do rio normalmente. Todos ficaram abismados e perguntaram por quais os motivos que eles, os pescadores, não poderiam prosseguir pelo caminho do atalho. E seu Joaquim disse que era perigoso demais, que nessa região havia uma coisa ruim no final do furo, uma criatura perigosa. Enquanto seu Joaquim falava isso, sua esposa estava com um balde cheio de pó branco, que parecia ser sal, e jogava ao redor da casa. A equipe reparou também que tinha uma escultura de madeira, que não dava para definir bem o que era aquilo. Aquela escultura era entalhada na madeira e de mais ou menos 1 metro de altura. Parecia um mini totem. Havia também 6 cruzes fincadas atrás da casa. Era muito estranho e sinistro tudo aquilo. Os pescadores agradeceram ao seu Joaquim mais uma vez e logo partiram, seguindo seu conselho de irem pelo caminho mais longo e assim obedecendo o que o seu Joaquim falou para eles. Mas na verdade, eles obedeceram mais ou menos, porque logo depois o dono do barco e o piloto falaram que nada, vamos pelo furo mesmo. Não vamos dar essa volta toda não, vamos pelo furo sim. E outra, eu não acredito em lendas e nem nessas coisas que esse homem nos falou. E assim entraram de novo no furo, e seu Joaquim estava olhando da janela da sua casa, eles passarem com aquele ar de desobediência. Mesmo assim, os pescadores seguiram em frente. O sol começou a se pôr, e nada deles saírem do tal atalho, quando de repente o motor parou de novo. E eles avistaram outra casinha de madeira bem perto deles. Remaram até a beirada e desceram no porto da casa para pedir ajuda aos moradores. Bateram na casa e ninguém atendia.
Foi quando tomaram um susto. O homem abriu a porta da casa e com muita raiva disse: "Quem são vocês e o que querem aqui?" Os pescadores lhe disseram: "Nosso barco está com problemas. Só estamos passando por aqui para chegarmos até o rio Podoari. Aqui estamos pescando." E um dos pescadores perguntou: "Teria como a gente consertar o motor aqui no seu porto? Talvez a gente tenha que dormir por aqui mesmo." E o homem, com um ar de ignorância, respondeu na hora: "Não, não! Vocês não podem dormir aqui no porto da minha casa. Vocês nem deveriam estar aqui. Vão embora agora!" falou o homem, alertando os pescadores. Os pescadores resolveram entrar no barco e ficaram tentando funcionar o motor, mas eles não conseguiram. E o homem da casa se trancou lá dentro. E logo a noite caiu e escureceu, e os pescadores já estavam sem saber o que fazer com a situação. Foi quando o silêncio daquela noite foi quebrado. Eles ouviram de dentro da casa gritos do tal homem. Eram gritos altos e agonizantes. Parecia que alguém estava matando o homem dono daquela casa. E logo em seguida começaram a escutar barulhos de batida nas paredes da casa. Então, assustados, desceram do barco e rapidamente correram para ver o que estava acontecendo. Sem saber do perigo, arrombaram a porta da casa, e o que viram foi arrepiante e inacreditável. O homem gritava e se debatia no chão. Ele estava acorrentado pelas mãos. Seus ossos estalavam, como se estivessem sendo quebrados, e ele se babava todo e rosnava muito. Todos ficaram na porta, e mesmo no escuro dava para ver aquela coisa de tão negro que o homem ficou. Logo perceberam que ele se transformou em um grande monstro, muito forte e assustador. Aquele homem agora era um lobisomem.